Vai ter início a cerimónia da atribuição pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro do grau de Doutor Honoris Causa a António Lobo Antunes. Irá usar da palavra o professor Dr. Carlos Alberto Sequeira, que fará o elogio do padrinho.
Magnífico reitor, ilustre doutorando honoris causa António Lobo Antunes, magníficos reitores das universidades portuguesas e seus representantes, professor doutor João Lobo Antunes, digníssimas autoridades, meus colegas, minhas senhoras e meus senhores. A distinção máxima que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro pode conceder é hoje atribuída a António Lobo Antunes, escritor e psiquiatra, e a ordem não é arbitrária, reconhecendo um percurso a todos os títulos notável e por motivo de honra. Precocemente foi a célula-mãe desta universidade impelida a diferenciar-se, pelo que das ciências agrárias à vocação universalista houve apenas espaço para uma única geração. Nos méritos e deméritos do ecletismo então iniciado, a resultante é uma academia que consegue outorgar insígnias de doutor honoris causa António Lobo Antunes, que paira bem alto no património literário mundial, imune a resquícios de um cultismo da terra em que afinal todos gostamos. Na qualidade de padrinho doutorando, honra-nos também a presença de João Lobo Antunes, professor catedrático da Universidade de Lisboa e referência obrigatória no conhecimento das neurociências. Unicamente a circunstância de a nossa universidade não ter evoluído com ciências médicas, aspiração que o ordenamento do ensino superior manteve embrionária, permite que seja eu a fazer o tradicional elogio ao padrinho. De facto, como todos sabem, sou agrónomo, com alguns passos na ciência animal, não tendo recebido a formação de base que nos eleva do amadorismo, nem já passado pela Escola de Vieira da Natividade, que criava literatura ao escrever agronomia. Só também, por gesto amável, se explica que o magnífico reitor atribuísse responsabilidades ao interesse que vou nutrindo por outros livros. Livros antigos, escrevia Camilo, mas que pagam liberalmente a quem os atura e até sofrem ser ouvidos sem ser escutados. Muito me honra, pois, magnífico reitor, representar a Academia neste ato solene, mas que desenganado poderá ficar tão ilustre e numeroso auditório com a pregação, como enganado terá vindo com o pregador. João Lobo Antunes, nascido em Lisboa a 4 de junho de 1944, licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa em 1968, doutorou-se em 1983, sendo atualmente professor catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Nesta escolha profissional, podemos imaginar a impressão forte que, de um ambiente familiar dedicado às causas médicas, embora ainda hoje se interrogue sobre a genética ou a ecologia que teriam conspirado silenciosamente para tal decisão. Na tradição familiar, agora com 5 gerações dedicadas à medicina, terão pesado dendritos do mesmo neurónio para a escolha própria, autónoma, original, de uma assumida racionalidade. Este imprint vocacional desenvolve-se e vai sendo consolidado no exercício da profissão, na docência, na investigação, mas desdobra-se sempre, caleidoscópico, na intervenção cívica, na disponibilidade para as questões sociais, na defesa da ética, num saber plural. Entendo que o elogio ao padrinho não é uma análise curricular, mas se fosse, era paradoxal que a estivesse a fazer, mas implica, ainda assim, referência a estádios de um percurso que avalizem a cooptação temporária para este nosso plenário de doutores. Em súmula biográfica, para o académico, para o profissional e para o investigador, importa salientar a permanência após a licenciatura de 71 a 84 no Departamento de Neurocirurgia do Instituto de Neurologia de Nova Iorque, integrado na Universidade de Colômbia, universidade onde foi professor associado de Neurocirurgia. A Cátedra de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa, já regressada a Portugal, e a experiência docente levada à Universidade de Pequim como professor convidado em 2001. O prémio Pfizer, concluída a licenciatura, e que pronuncia o apego à investigação. A investigação centrada no hipotálamo e na glândula hipofisária,
o primeiro implante no córtex visual, a atribuição da Neurobionic Award, que distingue investigação biomédica e avanços tecnológicos, Hanover 2004. Autoria e coautoria em mais de 150 trabalhos científicos e a edição de 3 livros. A presidência do Instituto de Medicina Molecular. O reconhecimento nacional e internacional interpares, implicando ser vice-presidente para a Europa do World Federations and Neurosurgical Societies, presidente da Sociedade Europeia da Neurocirurgia, presidente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina 96-2003, presidente do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação 2003, presidente da Assembleia de Representantes da Faculdade de Medicina 2005. Uma, a disponibilidade absoluta que o torna membro do Conselho Consultivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, membro da Academia Portuguesa de Medicina e de numerosas sociedades científicas europeias e norte-americanas. Mesmo com esta frialdade descritiva, incompleta, quase indesculpável, apercebemo-nos de um mérito superior. Mas apresentar João Lobo Antunes impõe apresentar todo um outro modo de ser, não menos superior. Há algo de paradoxal na nossa cultura relativamente à conceptualização da medicina e relativamente aos seus profissionais. Há muitos médicos que se interessam pelas humanidades, das artes à literatura e à filosofia. Há um número surpreendentemente grande de médicos que se tornaram poetas, romancistas e dramaturgos de destaque. E houve vários que refletiram com profundidade sobre a condição humana e abordaram sabiamente as suas dimensões fisiológica, social e política. Explica este excerto de O Erro de Descartes a razão por que João Lobo Antunes tem publicado 4 coletâneas de ensaios: O Modo de Ser, Numa Cidade Feliz, Memória de Nova Iorque e outros ensaios, e Sobre a Mão e outros ensaios. É nestes ensaios que expressa a preocupação pelas humanidades, levanta questões deontológicas, expõe o médico e desvenda-se na compreensão do sofrimento humano, interroga-se na morte, confronta correntes filosóficas, numa inquietação permanente, na humildade dos novos humanistas. Não fostes criados para viver como feras, mas para seguir a virtude e o saber. Subentendem-se nesta admoestação dantesca direitos do homem, universais, invioláveis, inalienáveis e que derivam da própria pessoa, cabendo aos poderes públicos reconhecê-los, respeitá-los, completá-los, tutelá-los e promovê-los, como consagra João 23 na encíclica Paz na Terra. Observei todo um percurso sensível a estas palavras e vi surgir concomitantes o Prémio Pessoa, 96, a Medalha de Ouro de Mérito do Ministério da Saúde em 2003, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o ter sido agraciado por Sua Excelência o Sr. Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem do Infante Henrique, 2004, a Presidência da Academia Portuguesa de Medicina, o Conselho de Estado, 2006. Meu caro professor Dr. João Lobo Antunes, espero que este modesto elogio, necessariamente sintético e obviamente caricatural, o não tenha deformado muito. Descansa-me, não fora a solenidade deste ato, exigir uma apresentação condigna. A irrelevância deste trabalho, como disse Remendão, mesmo que em caricatura mal conseguida e praticamente elaborada com recurso a traço exógeno, expõe-se o ilustre colega a ser reconhecido pelo labor científico magistral, pelo exemplo do que deve ser um investigador, pela ética, pela intervenção cívica, com o encantamento que descobre na profissão de médico e como professor Isurrte-Meister, um formador de duplo plano do intelecto e da conduta. Creia-me, límpido no propósito e obediente à tradição, pois não disse Karl Popper que as instituições só por si não bastam quando não radicam na tradição? Em universidades novas não será ainda mais necessário que se crie uma espécie de vínculo entre as instituições e as intenções e os valores dos indivíduos? Termino com um agradecimento muito sentido por estar nesta aula magna, honrando a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro
incentivando-a já para uma quarta missão, sob a cultura da exigência, como disse, com imaginação, escrúpulo, perícia, persistência, humildade intelectual, raciocínio rigoroso e um juízo lúcido, mas contendo, inevitavelmente, componentes sociais na sua formação. Como sustenta Huxley em Proper Studies, o conforto é apenas um meio para conseguir um fim, mas o mundo moderno parece, no entanto, considerá-lo como um fim em si mesmo, um bem absoluto. Talvez se converta assim num amplo leito de penas, com o homem dormitando em cima, mas com a mente sufocada como desdémona. Irá usar a palavra o seu professor João Lobo Antunes como padrinho e que fará um elogio ao doutorando. Magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, senhores professores, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, António, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao senhor professor Carlos Sequeira pela generosidade da sua introdução. Domingo de manhã. Abro ao caso a melhor forma de tomar o pulso a um livro, um volume das Crónicas, página 157. E agora à noite, e eu sem dar por ela. Ainda há um minuto, se tanto, estava muito bem aqui sentada e era dia. O merceeiro aberto, um homem a brincar com o cão, metade da rua, a metade de lá com o sol. A velha do costume a assistir a nada do peitoril. Porque não se passa nada no bairro. Nem uma briga, nem uma discussão, nenhuma dessas mulheres que caminham como cordas que se desenrolam, deixando atrás de si um rastro de assobios de homens, as ordinarices que lhes rebentam na própria boca e as sujam a elas à maneira dos balões das pastilhas elásticas. Assistir a nada do peitoril. Bairro de Benfica, 60 anos atrás,
na taxonomia moderna, a ultraperiferia de Lisboa. Numa casa velha de mais de 100 anos, ao que consta ao tempo uma escola, daí o nome que nos envergonhou na adolescência, Travessa do Vintém das Escolas. O quarto era pequeno, 2 camas, 2 cadeiras, 2 estantes. Na parede do meu lado, uma fotografia de Charlie Parker e o seu saxofone, em que nem o chiaro escuro da prova esconde o olhar que contém toda a tristeza do mundo. Num escrito dedicado ao pai, no fim da vida se mudara para o nosso quarto, António escrevera que a fotografia lhe lembrava uma frase de Van Gogh ao irmão: sofremos por conta de uma porção de malandros e safados. Em cada estante, uma biblioteca miniatura. Na de António, os volumes alinhavam sem sentido, e se notava qualquer desvio, protestava porque eu lhe mexera nos livros. De facto, crescemos mais com livros que com brinquedos. A licenciatura em Medicina foi uma solução feliz. Afinal, era preciso que se formasse em qualquer coisa que tivesse para sobreviver uma enxada, metáfora tanto ao gosto da nossa mãe. Assim, ele se tornou psiquiatra, a mais literária, por vezes, mesmo só literária, das especialidades médicas. Afinal, a ligação entre a medicina e a literatura é tão antiga como a própria medicina. Apolo, o deus da poesia, era pai de Asclépio, deus bastardo da medicina. Para Chekhov, a medicina era a mulher legítima e a literatura a amante. No caso de António, são ambas, ao mesmo tempo, mulheres e amantes. Como escrevia Torga, que habitava nas nossas 2 bibliotecas, no diário de 20 de janeiro de 1961, quando lhe perguntavam por que seria que a medicina dava, e dava era o termo, tantos escritores, ele respondia: não é ela que os dá, limita-se simplesmente a preservar esse dom aos que nasceram com ele, o que já não é pouco. Por isso, quando se sobrepõe a uma vocação criadora uma condenação clínica, não há dramas sangrentos. Cumpriu o curso com a ajuda de uma fenomenal memória, arma que ele celebrou afinal no seu primeiro livro, Memória de Elefante, e que ele musculou toda a vida. Os jantares de família eram, e agora que partiu o pai e ele ocupa a cadeira de braços, continuam a sê-lo, uma espécie de concerto de amadores, uma desfolhada de poesia ou de longos nacos de prosa de Essa a O'Neill. Saber de cor é, etimologicamente, saber com o coração. George Steiner, um dos mais admiráveis maîtres à pensée do nosso tempo e um admirador devotado de António, nota que nem a censura, nem a polícia secreta conseguem calar a poesia lembrada, e os poemas de Mandelstam sobreviveram de boca em boca, e os rabis nos campos de morte eram livros vivos, abertos à consulta dos outros prisioneiros. Parece ser comum saudar-se hoje o escritor inculto e ignorante, elogiar a escrita que não passa de um mero exercício de um virtuosismo mundano. Para estes, a cultura não só é inútil, como perigosa. Nada ficará destes escritores de palavras. Pelo contrário, a cultura de António sempre foi alimentada por um apetite insaciável e omnívoro. E ele é, embora o esconda, um erudito. A sua cultura tem-lhe servido, sobretudo, como instrumento de pesquisa das vidas, todos os sentidos convocados por uma curiosidade sem fim, um ouvido apuradíssimo para todo o linguajar, um olhar sorrateiro que parece dormir, mas é tão traiçoeiro como dos crocodilos que, meio submersos, vão espiando a vítima. Depois, consolado, mergulha na profundidade de si próprio, como dizia outro poeta médico, William Carlos Williams. Ao mesmo tempo, guarda vivíssima a capacidade de se rir de tudo e de todos, incluindo ele próprio, e o poder inesgotável de se espantar,
que é apanágio dos cientistas da melhor cepa. Depois de 25 anos de vida em comum, percorridos em órbitas secantes, cada um seguiu o seu caminho. Ele para a África, eu para Nova Iorque. A experiência de África foi decisiva. Atrevo-me a pensar que fez dele um homem e, sobretudo, um escritor. Susan Sontag, e cito-a porque, tal como António, foi distinguida com um dos prémios literários de maior nobreza, o Jerusalem Prize, que no caso do António não mereceu mais entre nós que uma menção distraída, escrevia num livro que publicou pouco antes de morrer: War is a man's game. The killing machine has a gender and it is male. A escrita de António tem o mesmo género. É claramente masculina, mas também, em surpreendente paradoxo, provavelmente poucos põem como ele uma mulher a falar, sem que soe como falsete de travesti ou burla de boneco de ventríloco. Anos depois, viviam então sozinho em Nova Iorque. António foi até lá apresentar um livro. Os Cus de Judas eram crismados agora South of Nowhere. Aliás, a reencarnação da sua prosa nas línguas mais diversas, a traduzibilidade da sua escrita e o neologismo é forçado, é marca distinta do seu gênio e da universalidade da sua prosa. Uma confidência. Quando em país estrangeiro entro numa livraria, e faço sempre, porque alguém me ensinou a marcar cada viagem pela compra de um livro, procuro as suas obras. A última vez, há poucas semanas, foi em Itália. E desta vez eu encontrei num cânon que compilava os livros que era indispensável ler antes de morrer. Neste caso, o Fado Alexandrino. Foi nesses dias em que vivemos juntos, só os dois, numa casa grande, que eu o vi na prática do seu ofício. Embrulhado num lençol de banho, ele escrevia, em folhas pequenas. Muitas vezes o fez no papel de receita do manicômio Bombarda, onde enfermeiras indiscretas lhe segredavam as histórias do paizinho, que lá fora médico toda a vida. A caligrafia belíssima e miniatural, como a de um contínuo do liceu onde andámos, que ia escrevendo a Bíblia em bilhetes postais. As frases em espiral ou voluta, ou ainda em blocos orientados segundo os eixos mais variados, por vezes em mais de uma cor, papiros entregues depois à paciente decifração por outros escribas. E assim, ao longo dos anos, nos fomos aproximando, no entendimento silencioso e cúmplice do mistério de cada um. Ele que escreve, explicou um dia, por não saber dançar como Fred Astaire, quando afinal sabe, o sapatear incansável de uma voz singular na literatura portuguesa. Até que um dia o destino, que se deleita a bisbilhotar a fisiologia íntima dos sentimentos e expor descarnados os laços mais fundos que unem os homens, lhe enviou o primeiro recado da sua mortalidade. E eu vivi longos dias o soluço da sua aflição, pois sabia mais do que ele sobre o que tinha e sobre o que lhe podia acontecer. E de súbito, uma crónica angustiada acordou uma multidão inquieta e solícita, e alguns me escreveram pedindo a minha intercessão, que parecia depender da sua escrita como alimento de espírito e consolo da alma. Extensíssima família de gente anónima que toma aquilo que ele escreve como uma carta secreta que só eles leem. Surge então o convite, que romperia praxes e porventura perturbava de forma insólita a liturgia, para lhe servir de padrinho nesta cerimónia na Universidade da admirável terra de Torga, cujo centenário, em coincidência feliz, agora se celebra. Mas a Universidade aceitou o capricho deste filho que hoje adota e fê-lo com tal elegância que não me senti obrigado a justificar a impertinência de ter acedido ao pedido de meu irmão, em parte porque sou, também, medularmente, um académico. Estou, por isso, sempre no meu mundo, em qualquer universidade em que entro. Num dos mais clássicos ensaios sobre a missão da universidade, José Artegui Gasset fala de duas funções principais: o ensino das profissões intelectuais e a investigação científica e a preparação dos futuros investigadores.
recorda que a Universidade Medieval não investigava e ocupava-se muito pouco das profissões. Tudo era cultura geral, teologia, filosofia, artes. É, no fundo, a Universidade Medieval que hoje aqui renasce, nesta celebração da vagabunda ocupação de escrever. Porque, afirma Dom José, a cultura é o que nos salva do naufrágio vital. Não podemos viver humanamente sem ideias e temos de conter o nuevo bárbaro, el profissional mais sábio que nunca, pero mais inculto também, el engenheiro, el médico, el abogado, el científico. Quase um ano antes, Henry, cardeal Newman, numa outra obra fundamental, The Idea of University, chamava a atenção para a importância do conhecimento como um fim em si mesmo, citando Cícero, para quem isto dizia respeito, em primeiro lugar e acima de tudo, à natureza humana. É a literatura que melhor revela o sentido das coisas que não são redutivas a teoremas, que protesta contra a tirania da abstração e por isso desempenha um papel insubstituível na compreensão do sofrimento humano. Esta cerimónia celebra, pois, a humana coisa com que Boccaccio inicia o seu Decameron. É a celebração da força da palavra com que se escreve o amor e o ódio, as virtudes teologais e os pecados capitais, o desprezo absoluto e a indizível ternura, as grandes pulsões do espírito e os sentimentos mais microscópicos, o grito e o murmúrio, o sublime e o ridículo, o que é visível e o que se esconde por detrás da aparência mais inocente, a mais nobilíssima visão e a mais abjeta confidência. De tudo isto, e muito mais, António tratou, usando como instrumento de admirável ductilidade que é a língua portuguesa, língua que ele, reconhecem-nos especialistas, constantemente reinventa. E por isso ele é, na contemporaneidade, o grande inovador da nossa linguagem. E a abundância daqueles que o imitam é a prova da sua mestria, pois o imitatio é sempre consequência inevitável do verdadeiro magistério. Ítalo Calvino, quando procurava explicar por que razão porque se devem ler os clássicos e a forma de os reconhecer, citava, entre outros critérios, que o clássico, quando lido da primeira vez, nos dá a sensação de já os termos lido antes. Isto sucede na obra de António porque é este um outro critério, o que ele escreve, diz respeito a todo o universo, o que lhe dá um peso talismânico, e se a sua criação descobre um mundo que inventou novas formas de martírio e solidão, o mundo da modernidade áspera, indiferente, dos encontros que nunca floriram, ele deu voz a quem nunca a teve na ficção contemporânea. Por ele, falam assim os mudos que ninguém quer escutar. Ainda, domingo de manhã, volto de novo às crónicas. Recuo 4 páginas e leio. Gosto de Virginia Woolf, não tanto pelos livros, mas porque ouvia os pássaros cantando em grego, eles que normalmente, como toda a gente sabe, usam o egípcio quando em liberdade e o latino os poleiros. Em que ligam, comunicam connosco os pássaros de vidro e os de feltro em guiolas douradas da loja dos chineses ao pé do sítio onde escrevo. Os pombos cantam rodas dentadas de relógio avariado. O relógio de parede da casa do meu avô não contava, limitava-se a anunciar sou gordo, a cada badalada pomposa. Entretanto, digo-vos eu, os neurobiologistas estão preocupados como ele com a explicação dos pássaros, investigando se o som dos pássaros é música ou linguagem. O Rochinol, por exemplo, organiza os elementos das suas canções em hierarquias e segue regras no modo como as constrói, em tudo semelhantes às que usamos na sintaxe. Outros pássaros, da família das cotovias, têm um repertório de mais de 20.000 canções que nunca repetem. Sentado à sua mesa, António ouve outros ruídos e termina assim a crónica que começou com os pássaros de Virginia Woolf. Os pombos cantam rodas dentadas de relógio avariado.
E os de feltro, perdão, o relógio da parede de casa de meu avô não cantava, limitava-se a anunciar: sou gordo, a cada badalada pomposa. Entretanto, digo-vos eu, os neurobiologistas estão preocupados com a explicação dos pássaros, investigando se o som dos pássaros é música ou linguagem. Sentado à sua mesa, António ouve outros ruídos e termina a crónica que começou com os pássaros de Virginia Woolf. Carros de polícia lá fora, bombeiros. Uma mulher em roupão no telhado do prédio em frente previne aos gritos que se vai atirar dali abaixo. Atirar-se-á? E assim fica suspensa a pergunta que nunca terá resposta, porque a resposta não pode existir, pois é a interrogação perpétua que alimenta a escrita. Essa perseguição do infinito está só ao alcance dos eleitos. E é um eleito que esta universidade agora acolhe, aceitando como prova, em vulgar circunstância, o humilíssimo testemunho de um irmão. Muito obrigado. Vai usar da palavra o segundo orador, o professor Fernando Moreira, que fará o elogio ao doutorando. Magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, excelentíssimos reitores e vice-reitores da Universidade Portuguesa, excelentíssimos membros da Assembleia da UTAD, caros colegas do Conselho Científico, permitam-me um cumprimento especial ao professor Arnaldo Silva, excelentíssimas autoridades civis e militares, meus senhores e meus senhores. Distingo hoje na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a atribuição do seu mais alto grau, doutoramento honoris causa, o escritor António Lobo Antunes, romancista de firmados méritos, que tanto tem contribuído para o prestígio e difusão da literatura e cultura portuguesas em todo o mundo, ao mesmo tempo que patenteia, em termos nacionais, um modo diferente e original de celebrar essa arte tão completa e expressiva que é a literatura. Por um acaso feliz, este doutoramento honoris causa, sendo o segundo que a Universidade de Trás-os-Montes atribui, é, mesmo assim, o primeiro concedido a um cidadão português, não sendo despreciando o facto de tal ocorrer numa área de conhecimento, hoje por hoje tão pouco bem tratada e ainda menos com mais valias reconhecidas ou validadas, como se a vivência em sociedade pudesse pôr de lado ou sequer secundarizar aquilo que é fundacional no ser humano, a sua humanidade. Quer isto dizer que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma instituição ainda jovem, decidiu, simbolicamente também, pela valorização destacada do que é ser universidade, homenageando na pessoa de António Lobo Antunes também a literatura e cultura portuguesas, assim praticando um ato de inteira justiça e sobejo merecimento para o primeiro, que tão alto tem sabido elevar as segundas. António Lobo Antunes nasceu nos idos de 1942, em Lisboa, cidade onde efetuou, como já aqui foi referido, a sua formação académica, licenciando-se em Medicina, especializando-se em Psiquiatria, e até 1985 exerceu essa atividade psiquiátrica, ano a partir do qual, segundo diz, passou a dedicar-se a tempo inteiro à escrita. Pelo meio, entre 1971 e 1973, conheceu a dura realidade da guerra colonial em Angola, uma circunstância que marcaria fortemente uma parte da sua produção literária, cuja divulgação pública teve início em 1979, com a publicação dos livros Memória de Elefante e Os Cus de Judas. Memória de Elefante, uma memória fantástica, era o que o jovem António tinha
segundo a revelação de sua mãe. A sua vocação para a escrita também se revelou cedo e numa decisão muito própria, bem ao jeito do feitio que lhe é reconhecido, ele diz: no dia 24 de dezembro, tinha 7 anos, ia num táxi e de repente tive como que uma revelação: vou ser escritor. É tudo tão simples em António Lobo Antunes como esta mesma afirmação. Esta decisão terá feito dele um mau estudante, palavras dos pais, já que não estudava ou pouco estudava, só escrevia, como já aqui foi dito, escrevia sempre, às escondidas, muitas vezes fingindo estar a estudar. Ainda bem para nós e para a literatura e cultura portuguesas que António Lobo Antunes pôs sempre à frente dos estudos o seu gosto pela escrita, assim contrariando um vaticínio maternal que o aconselhava a ser médico, o que aliás veio a acontecer, já que como escritor não ia chegar a nada. Felizmente para nós, a sua mãe enganou-se. Começou por escrever poesia, mas o enorme respeito que os poetas lhe merecem levou a enverdar pela prosa e, particularmente, pelo romance, tendo hoje publicados, como é de conhecimento público, mais de 20 títulos, onde também se incluem volumes de crónicas, epistolografia, entre outros géneros. António Lobo Antunes é um dos escritores portugueses mais lidos e dos que mais vendem em todo o mundo, estando a sua obra traduzida em um grande número de línguas, do alemão ao búlgaro, do castelhano ao catalão, passando pelo checo, pelo dinamarquês, pelo esloveno, pelo francês, pelo holandês, pelo húngaro, pelo italiano, pelo norueguês, pelo romeno, sueco, finlandês, etc. São também muitos os prémios recebidos, quer enquanto autor, quer dirigidos a algumas das suas obras em particular. Para não ser fastidioso, deixarei apenas algumas referências. O Prémio da União Latina, em 2003, o Prémio Ovídios da União de Escritores Romenos, também em 2003, o já referido aqui Prémio Jerusalém, uma distinção vinda do Estado de Israel, em 2004, o Prémio Ibero-Americano das Letras José Donoso, de Chile, em 2006, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, por 2 vezes, em 87 e em 99, o Prémio Franco-Português, em 87, o Prémio France Culture, de França, portanto, por 2 vezes, 96 e 97, o Prémio Melhor Livro publicado em França, em 1997, o Prémio Dom Denis, aqui da Fundação da Casa de Mateus, em 1999, o Prémio de Literatura Europeia do Estado Austríaco, em 2000, o Prémio Fernando da Mora, da Sociedade de Estudo e Sol, em 2004, e, por último, naturalmente há outros, mas eu quero destacar este, o Prémio Camões, de 2007. Neste último caso, o júri distinguiu em António Lobo Antunes, e cito, a mestria em lidar com a língua portuguesa, aliada à mestria em descortinar os excessos mais inconfessáveis do ser humano, transformando-o num exemplo de autor lúcido e crítico da atualidade literária. Em meu entendimento, o que melhor se pode dizer do merecimento pelos prémios recebidos, traduziu bem o escritor angolano José Eduardo Agalusa ao afirmar que a atribuição do Prémio Camões a António Lobo Antunes é um daqueles casos que não surpreende ninguém e teria sido natural que já tivesse sido ganho há mais tempo. A sua obra tem sido objeto de muitas teses de mestrado e de doutoramento, não só em Portugal, mas também no Brasil, por exemplo, ou em França, mesmo até na Austrália, havendo uma verdadeira legião de investigadores que sobre ela têm refletido, atestando a sua enorme qualidade literária e mestria de escrita. António Lobo Antunes é considerado um escritor para 3 gerações de leitores. Os temas dos seus livros sustentam esta afirmação. Os traumas profundos da guerra colonial, o regresso traumático dos colonizadores ao retângulo continental, as contradições da Revolução de Abril, os enredos das crises conjugais, as impotências de um povo escondidas por séculos numa versão heroica da história, testemunham e ilustram um dos quadros mais detalhados e sociologicamente acertados das últimas décadas do século XX português. Não foi fácil a António Lobo Antunes afirmar-se no orbe literário, embora hoje isto pareça um bocado estranho. A estranheza dos seus temas e, sobretudo, da sua escrita, do seu estilo excessivo e diferente, não colheu junto do corporativismo de alguns críticos encartados que só mudaram de opinião, empurrados que foram pelo sucesso do autor junto do público e, mais que tudo, pela aceitação que a sua obra começou a merecer além fronteiras, particularmente em França. Escritor compulsivo, irreverente e sanguíneo, António Lobo Antunes faz da escrita um trabalho burilado de artesão,
elevando cada obra à categoria de peça única, irrepetível, de cada texto um exemplar da excelência, se bem que ele próprio afirma que um livro nunca está acabado. Ele é o artista que não brinca em serviço, que encara a realização da peça, do livro, enfim, do ofício da escrita, como um trabalho sério, porque, além de tudo mais, a literatura é a coisa mais importante da sua vida. Há na sua obra uma permanente renovação linguística, apesar de não trabalhar com dicionário ou gramática, ou talvez por isso mesmo, que faz dela a expressão terna e feliz de uma relação conflituosa entre palavras que marcam o tempo e o espaço, também os agentes participantes desse conflito permanente que traduz uma multiplicidade de relações e de sentidos que só uma ousadia criativa e generosa, sem limites, seria capaz de colocar no papel. A escrita, para António Lobo Antunes, é a tarefa de uma vida. E consciente dessa missão, foi apurando o estilo, foi depurando a forma, lapidando a palavra de modo a atingir uma construção polifónica, uma verdadeira sinfonia da palavra num processo que faz desse trabalho uma aventura fascinante para ele, mas também para o leitor, ou sobretudo para o leitor. É, como dizia Max Gellerfeld, a propósito do Fado Alexandrino, que aliás considera uma obra-prima, o domínio da língua com a dúvida na força da palavra. É, dizemos nós, uma capacidade de enriquecer a língua de um modo que muito poucos foram capazes, resultando de uma busca pela eficácia da palavra, da pureza e também eficácia da sua prosa. António Lobo Antunes define a sua obra como uma epopeia lírica, e não por acaso Eduardo Lourenço considera o imenso poeta no universo da prosa. Não o universo da Universidade da Liberdade Absoluta, porque a poesia materializa, mas do insuportável, no qual as personagens vivem à beira do próprio colapso, uma caracterização que resulta, certamente, do olhar único, do olhar singular, com que Lobo Antunes toma conta da realidade, fazendo do banal, do trivial, uma epopeia num processo de transformação e de apropriação que revela uma sensibilidade e uma estética convertidas em patentes registradas de uma identidade para toda a sua obra. Descrita como uma psicanálise bruta da vida mais profunda de um país, são palavras de Eduardo Lourenço, a obra de António Lobo Antunes não é fácil de ser inscrita ideologicamente, tendo mesmo assim uma força tremenda que se veio acentuando nos últimos anos e que se deve à simples circunstância de ter como matéria o universo familiar, de ser uma espécie de massa oceânica em movimento, de expressar o movimento da realidade portuguesa mais visceral, no que é exemplarmente única nas suas torrentes de emoção, na sua força, na sua violência, sarcasmo, ironia, lirismo, no quadro da literatura portuguesa. Os textos de Lobo Antunes respiram uma atmosfera muito própria, marcada pelo caráter inexorável do tempo e pela caducidade das coisas e ainda pela dissecação das relações humanas, características da sua universalidade, que o colocam em permanente simbiose com a melancolia portuguesa. Por tudo o que se disse, António Lobo Antunes é, sem dúvida, entre os escritores portugueses, aquele que representa, talvez, o maior desafio ao leitor, que, aliás, sacode de forma violenta, seja pela intensidade literária, seja pela enorme força emocional da sua obra, assente num jogo de sinceridade, em que as palavras, ingenuamente, significam exatamente o que querem dizer, tudo permanecendo em crescendo, e responsável por um efeito inevitável de contágio, em que o risco maior é assumido pelo Criador. Por isso, ele próprio, António Lobo Antunes, diz que a única forma de abordar os seus romances é apanhá-los do mesmo modo que se apanha uma doença. Em curtas alusões, é que o tempo nos obriga, o tempo protocolar nos obriga, procuramos relevar os aspectos mais importantes da obra do escritor Lobo Antunes. Todavia, o perfil do escritor traçado entrelaça-se num perfil humano tantas vezes visto de modo diferenciado, como se a qualidade de escritor nada tivesse a ver com a vida da pessoa que o encarna. Sabe-se que cultiva a amizade de forma irrestrita para um grupo muito restrito de amigos. Sabe-se que a ternura que reclama para a sua obra só pode ser a panágio de quem vive eternamente. Sabe-se que cultiva um perfil de austeridade, de rigor, de irreverência, que tem por detrás a marca da verdade. Sabe-se, enfim, que é um homem superior
porque superior é o homem que valoriza a humanidade das pessoas. Acreditamos, por isso, que, como escreveu o seu próximo livro, que sairá em outubro, tem a melhor prosa que fez até hoje, porque, segundo as suas palavras, parece recitado por um anjo. Foi nessa crónica que foi aqui referida que escreveu isto. Ficamos, pois, à espera desse librete celestial, porque confiamos na esteira de um Salvador Dalí. O importante para o pintor, para o escritor e para o cirurgião é o anjo que lhes guia a mão. Não poderia terminar sem referir que teria sido natural, se este fosse um país como os outros, que António Lobo Antunes já tivesse recebido um honoris causa há mais tempo. Mas, e porque mais vale tarde que nunca, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro orgulha-se de lhe prestar essa homenagem, estando nós convencidos de que terá sido um prazer para António Lobo Antunes a nossa lembrança numa hora improvável para ele, mas em boa hora para a nossa Universidade e para a Academia Portuguesa. É, por isso, imenso o nosso reconhecimento e muito sincera e sentida a nossa homenagem. Muito obrigado. É o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para António Lobo Antunes, como reconhecimento pelo seu elevado mérito literário e cultural.
Eu, Armando Mascarenhas Ferreira, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a autoridade que me foi concedida pela Academia, proclamo António Lobo Antunes, doutor honoris causa, por esta Universidade. Tenho o privilégio, enquanto reitor desta Universidade, e com o poder que me foi conferido pela Academia, de proceder à imposição de ensino. Epitós. Na qual será suspensa a Universidade, a medalha de prata da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, insígnia do claustro de doutores da nossa Universidade. O anel, símbolo da colegialidade com os nossos doutores. E peço ao professor doutor João Lobo Antunes que me dê a honra de lhe entregar. Já acontece tudo. O livro de ciências. O livro da ciência. Espelhos. Uma fisga e poesia. Que projeta a nossa escolha. É o resultado de um apelo. É o olhar de alguns dos seus leitores mais apaixonados. E, finalmente, o diploma de atribuição do grau de doutor honoris causa, que a nossa Universidade, por resolução do Senado, em reunião plenária de 7 de fevereiro de 2007, por unanimidade, decidiu conceder.
Vai usar da palavra o novo doutor honoris causa António Lobo Antunes. Magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, magnífico reitor e vice-reitor da Universidade de Coimbra, ilustres académicos, autoridades civis e militares, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me primeiro duas breves referências. A primeira ao professor Lobo Antunes, a quem pedi fosse meu padrinho, não por ser meu irmão, não pelo amor que tenho por ele, mas pela profunda admiração e pelo profundo respeito que tenho pelo seu trabalho, pela sua obra e pela sua personalidade. É um homem de uma dimensão muito rara entre nós e de uma medida difícil de encontrar em Portugal. Tem qualidades portentosas e dos defeitos não cura agora, porque me parece que, tal como os automóveis, nós temos os defeitos das nossas qualidades, ou seja, temos os travões adequados à potência do motor. A segunda referência para o professor Henrique Bicha Castelo, que salvou a minha vida, foi de um apoio, de uma ternura e de um amor extraordinários, e a cujas mãos artistas devo estar aqui. Ele representa para mim muito mais do que um amigo, e representou para mim muito mais do que um cirurgião. Muito obrigado, Henrique, de coração. Estas situações são para mim sempre um pouco embaraçosas. E já que estávamos nos automóveis, veio-me à cabeça um corredor de Fórmula 1 que se chamava Jim Clark, que morreu, aliás, num acidente, na corrida de Fórmula 1, que dizia ao comendador Ferrari: o senhor é muito mau homem de negócios, porque me comprou um bilhete de ida e volta sem saber se eu saía vivo da corrida. Cada vez que vem um prémio, cada vez que vem uma distinção, e agora parece que chovem catadupas, a minha desconfiança é enorme, porque as minhas dúvidas acerca do meu trabalho são cada vez maiores. Cada vez me ponho mais em questão e cada vez me sinto mais humilde, porque cada vez me é mais óbvio e claro que sei muito pouco sobre o que é escrever. Que a minha ignorância é muito grande e o meu receio permanente de que a voz que me dita se interrompa de súbito é constante. Antes de entrar para aqui, fui abordado por uma breve entrevista para a SIC, em que a jornalista me perguntou se eu tinha alguma coisa na calha. E eu respondi naturalmente, não tinha nada na calha porque não era carro elétrico. Mas eu não queria sequer fazer humor. É de facto assim, porque antes do livro estar acabado, nós não sabemos sequer se é um livro. E mesmo depois de estar acabado, muitas vezes também não. Parece-me hoje em dia que não escrevo romances. Não sei como qualificar, como classificar aquilo que tento fazer. Evidentemente que o meu sonho seria conseguir pôr a vida inteira entre as capas de um livro. Seria mudar o rumo da literatura, fazer romances, ensaios, etc. Há mil maneiras de mudar a literatura. Qualquer grande escritor o faz. Chekhov fez, Tolstói fez, tanto se faz. Desde que sejam fiéis a si próprios, fazem inevitavelmente sempre. Portanto, eu julgo que este tipo de cerimónias para mim representam cada vez mais um exercício de humildade. A minha vida acaba por girar em torno daquilo que possa ou não possa escrever, e o medo de não ser capaz de escrever é constante. Acompanha-me sempre. E, portanto, muitas vezes quando vêm as distinções, estava-me a lembrar do Prémio Jerusalém, estava-me a lembrar do Prémio Europeu, de outros também, o meu sentimento era: não seria uma fraude? Não estarão todos enganados a meu respeito? Não será ainda demasiado cedo para se poder ajuizar? Porque, sinceramente, parece-me ainda demasiado cedo.
para se poder ajuizar do trabalho de qualquer um de nós, seja ele qual for. Só o tempo jurará isso. Quando há pouco tempo o Henrique me operou e de súbito fui confrontado, como ele dizia, com a minha finitude, o que eu pensava dentro de mim era ao menos que eu pudesse acabar este livro, ao menos que eu pudesse acabar este livro. Claro que agora tomei-lhe o gosto e peço ao menos que eu possa escrever mais 3 ou 4. Não sei se isso, espero em Deus que isso venha a ser possível, porque de outra maneira, mesmo que seguisse vivo, a minha vida perderia todo o sentido. Julgo que eu construí desde que me conheço no sentido de escrever, e julgo que não sei fazer mais nada e que não sirvo para mais nada. E que sou um completo inútil, não tenho telemóvel, não tenho cartão de crédito, não tenho cartão multibanco, não tenho nada disso. Tenho uma vida de homem primitivo e passo de facto o tempo a fazer redações e a escrever, porque isso é o que dá sentido e direção aos meus dias. Portanto, eu ia feito de qualquer forma, e durante anos fazia-o à noite, fazia-o aos fins de semana. Agora sou pago para o fazer, é uma situação extraordinária. Pagarem para fazer aquilo que eu faria, tendo de pagar para o fazer. E, nesse sentido, considero-me privilegiado. Acompanha-me sempre o terror, o medo de não ser capaz. Acompanha-me sempre a dúvida. E eu reler durante as correções, que são intermináveis, porque escrever não é muito complicado, difícil é corrigir. Acompanha-me sempre. Será isto bom? Eu nunca visitei os livros antigos, a não ser com os tradutores, que me põem questões do género, um tradutor israelita, como é que eu traduzo coisíssima nenhuma? Ou de um outro tradutor que me perguntava, alto lá com o charuto, como é que isto se traduz? Nessas alturas, sim, há uma visita aos livros e sinceramente, às vezes surpreende-me porque eu não sei escrever tão bem como está lá escrito. Daí me parecer que há um anjo qualquer que, se nós trabalharmos muito, acaba por nos ditar as palavras que escrevemos. Não quero alongar muito tempo nem tomar o vosso tempo. Resta-me agradecer a generosidade da Academia, resta-me agradecer a vossa generosidade, resta-me agradecer o modo como me acolheram e a única forma que poderei utilizar para tentar responder-vos é escrever livros que não vos envergonhem a vós, porque a mim, de certa maneira, envergonham-me sempre. Muito obrigado a todos. Vai-se proceder à assinatura da ata da concessão do grau de doutor honoris causa que acabou de ser atribuído a António Lobo Antunes. Para além da assinatura do magnífico reitor, do padrinho do doutorando, a ata será também assinada pelos 2 doutores mais antigos presentes na sala, neste caso o Sr. Professor Arnaldo terá que assinar a ata posteriormente, e ao Sr. Professor Nuno Tavares Moreira, a quem eu pedi o favor de se dirigirem à mesa para assinar a ata, que eu iria, entretanto, ler. António Lobo Antunes, filiação José Alfredo Lobo Antunes e Maria Margarida Almeida Lima, naturalidade de Lisboa. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2007, na aula magna desta universidade, recebeu o grau de doutor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a solenidade e cerimónias costumadas, o doutor António Lobo Antunes. Conferiu-lhe o grau como reitor o excelentíssimo Sr. Professor Dr. Armando Mascarenhas Ferreira, o qual o condecorou com as insígnias doutorais, o que assim se fez. Acompanhou e apresentou o doutorando neste ato o excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Lobo Antunes. Foram oradores os doutores Carlos Alberto Sequeira e Fernando Alberto Torres Moreira. E serviram de testemunhas os 2 professores catedráticos mais antigos da Universidade presentes no ato, os doutores Arnaldo Alves Dias da Silva e Nuno Manuel Vasconcelos Tavares Moreira.
do que se lavrou o presente termo, que vai ser assinado pelo excelentíssimo reitor, apresentando padrinho e testemunhas, depois de subscrito por mim, Lucinda Rodrigues, diretora dos Serviços Académicos da Universidade. Em nome do magnífico reitor, está finalizada a cerimónia da atribuição do grau pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ao António Lobantunes. Peço desculpa.